que o povo fugia, mudou-se o seu coração, o coração de Faraó, e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E apontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e o alcançaram-nos acampado junto ao mar, perto de Piarote, diante de Baal-Zephon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, diga comigo, clamaram ao Senhor. Clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés. E disseram a Moisés. Muito obrigado. Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés. Então disse quem? Senhor. A Moisés. Muito obrigado. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar se tornou em seco, e as águas foram fendidas ou partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã,
o Senhor na sua coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e os alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, e disse o Senhor a quem? Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. Diga comigo, que temeu o povo ao Senhor. Obrigado. E creu no Senhor. E creu em quem mais? E creu em quem mais? Em quem mais? E em Moisés. Creram em quem? Em quem mais? Moisés, seu servo. Podemos assentar. Meus irmãos, embora estejamos em um pequeno número nesse culto de ceia, eu quero trazer aos irmãos uma palavra nesse texto bíblico. Antes de eu falar que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus quer que eu traga ao conhecimento dos irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre a grande responsabilidade que Moisés recebe de Deus. Para mim, pastor Ailton, em particular, Moisés é um dos homens da Bíblia Sagrada que recebe o mais difícil ministério. E por que, pastor? Abaixa o fundo musical um pouquinho. E por que, pastor, ele recebe o mais difícil ministério? Moisés, ele tem a responsabilidade de entrar no Egito para libertar o povo que estava escravizado por 400 anos. E lembrando que esse povo está escravizado ali por uma desobediência, por um mau comportamento em relação ao Senhor. E Deus levanta Moisés para entrar ali e libertar esse povo. Mas a dificuldade de Moisés no seu ministério não é só a libertação do povo de Israel. A dificuldade de Moisés também é ter que transformar esses escravos hebreus em uma nação. Ele tem que trazer libertação a esse povo que outra hora andava em desobediência e por isso estavam recebendo o fruto da sua plantação, e agora tem a responsabilidade de trabalhar no caráter desse povo, para fazer deste povo uma nação. Mas não é qualquer nação. Deus queria fazer desses escravos hebreus uma nação que seria luz para as demais nações. E para isso ele levanta este homem chamado Moisés. O ministério de Moisés nunca foi fácil. O ministério de Moisés sempre foi árduo. O fardo que Moisés carregava em relação ao compromisso que Deus deu a ele era difícil. Hoje nós temos a tendência de pensar que ministério é status, que ministério é reconhecimento, que ministério é glória. Observe que você não consegue enxergar nada disso na vida de Moisés.
você consegue enxergar na vida de Moisés responsabilidade em cumprir um dever que Deus estabeleceu a ele, que Deus deu a ele, e você consegue enxergar que Moisés nunca teve gratidão das pessoas que estavam à sua volta. Meu Deus. Moisés nunca foi reconhecido, ou poucas vezes ele foi reconhecido, somente nos momentos em que a manifestação de Deus estava sobre ele. Por fim, você conhece a história e nós não temos tempo de detalhá-la, o nosso tempo é resumido, mas você conhece a história. Moisés, ele tem algumas fases na sua vida que ele passa. Eu costumo dizer que Deus, na vida de Moisés, ele manifesta um Deus de estratégia. Nunca questione a Deus, irmãos, os lugares que Deus te põe, os lugares que Deus te leva e a forma que Deus trabalha na sua vida. Moisés é um exemplo que Deus ele tem as suas estratégias, porque Deus pega Moisés e leva Moisés para dentro do palácio de Faraó, quando estava uma lei estabelecida que todo menino do sexo masculino das hebreias deveria ser morto pela mão dos egípcios. E Deus pega Moisés e leva ele para o lugar mais perigoso para uma criança, para dentro do palácio. E ali Deus preserva a vida de Moisés, não só o preserva, mas a Bíblia diz que Deus dá a ele cultura, conhecimento, sabedoria de toda a ciência do Egito. Moisés não era alguém que não tinha preparação. Moisés era alguém que Deus deu a ele conhecimento, preparação e ciência para exercer o ministério. E cuidando dele, bem debaixo do nariz do inimigo que queria tirar-lhe a vida. Ele cresce ali. Interessante você ler, o texto não diz de forma clara isso, mas dá a entender que a sua mãe, a mãe de criação de Moisés, ela nunca escondeu a sua origem, quem ele era e de onde ele veio. Porque quando ele sai ao campo e tem aquele episódio que ele mata um egípcio e o esconde na terra, ali estava falando mais forte a sua nacionalidade. Ele queria proteger o seu povo. Moisés, desde o primeiro dia que ele viu o labor do seu povo, ele já entendeu a responsabilidade que estava sobre os seus ombros. A verdade é que ele tentou, em primeiro lugar, fazer errado. Porque tem pessoas que sabem o que Deus tem com ele, sabe por que Deus o chamou, mas às vezes está fazendo errado, não está fazendo como Deus quer que seja feito. Não deu certo a primeira vez, quando Moisés tentou libertar o povo, porque ele fez do seu jeito, e não do jeito de Deus. Precisamos entender que na igreja, no meio do povo de Deus, não se estabelece a nossa vontade. A nossa vontade não deve ser feita. Tanto é que a oração que Jesus nos ensina a orar que deve ser feita a vontade do Pai que está no céu. Meu Deus. E não a nossa. E Moisés não entendeu isso. E precisou que Deus então trabalhasse. Além de ele ser preparado no conhecimento, na ciência, precisou que Deus trabalhasse o seu lado espiritual. E para trabalhar lado espiritual não tem nada melhor do que deserto. E Deus o retira para o deserto. Tem desertos que você passa, que eu passo, que é Deus preparando-nos para algo maior que Ele tem para nós. Aleluia. Então eu quero deixar aqui uma palavra de Deus ao seu coração. Não reclame dos desertos que você tem passado. Aleluia. Porque talvez você está fazendo errado. E Deus está te trabalhando no deserto para você entender que enquanto a sua vontade não morrer, a dele não pode ser feita. Enquanto a sua vontade não morrer, Deus não pode cumprir as promessas que Ele tem na sua vida. Deus precisou levá-lo para o deserto para fazer a sua vontade morrer, para que a vontade de Deus se cumprisse na vida de Moisés. E você percebe, irmãos, que quando Deus aparece a ele ali na sarça e diz para ele que ele tem a responsabilidade de voltar ao Egito, Moisés se sente inseguro. Moisés se sente com medo, porque ele tinha medo de voltar ali. Ele saiu dali fugido, saiu dali corrido, escondido. Ele tenta relutar com Deus. E aqui eu aprendo uma lição. Sabe quem está preparado para o ministério? Não é quem se oferece. Quem está preparado para o ministério é aquele que tem medo da responsabilidade. Meu Deus. Quem se oferece com muita facilidade vai desistir também com muita facilidade. Observe que Moisés relutou para ir para o Egito.
mas ele foi aquele que foi até o fim sobre aquilo que Deus tinha estabelecido na sua vida. Ele relutou no começo, mas quando estava cumprido o ministério, certo, ele conseguiu terminar o ministério. Se Moisés fosse contemporâneo do apóstolo Paulo, ele poderia dizer as palavras do apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e agora posso receber a coroa da justiça, que me está preparada não somente a mim, mas a todos aqueles que amam e esperam a volta do Senhor. Moisés terminou a sua responsabilidade. Eu só estou trazendo esse relato, que eu acho importante, porque eu quero chegar aqui. Moisés entra no Egito. Você conhece o livro do Êxodo? Se você nunca leu, leia o livro do Êxodo. Que história, onde tiramos aqui aplicações para melhorarmos com o nosso relacionamento, tanto com Deus, quanto com a nossa liderança. Você conhece a história. Moisés entra ali, Deus é na vida dele. Ele opera sinais, prodígios na terra do Egito. E se você dá uma olhada de uma forma espiritual, e você entra na história de Moisés, você descobre que enquanto Deus estava usando Moisés na terra do Egito, o povo glorificava a Deus, o povo exaltava a Deus, o povo temia a Deus, o povo tinha temor, porque nenhum homem foi levantado até então na história de Israel com tamanha autoridade, de chegar e dizer: olha, as águas vão se transformar em sangue, e as águas se transformaram em sangue. Ninguém ainda com tal autoridade tinha se levantado para dizer: haverá praga em toda a terra do Egito. E havia praga em toda a terra do Egito. O povo temia o Senhor, guarde isso. O povo se estremecia diante do Senhor, e o povo reverenciava Moisés. Eu quero crer, eu quero expressar isso. Eu quero dizer que o comentário entre a nação de Israel é: que Deus maravilhoso, que Deus poderoso. O nosso Deus, e o próprio texto diz isso, que a nação dizia: o nosso Deus nos visitou, o nosso Deus viu o nosso sofrimento. O povo entre si dizia: poxa vida, que líder é esse que Deus nos deu? Que homem de Deus, que homem poderoso. Temos que respeitá-lo, temê-lo, honrá-lo. E o povo aplaudia a Moisés. Olha que coisa interessante. O povo reverenciava a Deus e o povo aplaudia Moisés. Vamos dizer isso comigo? Diga comigo: o povo reverenciava a Deus. O povo reverenciava a Deus. Diga: e o povo aplaudia Moisés. Irmãos, Moisés no Egito era a conversa do momento. Se falava em Moisés na casa dos egípcios, se falava em Moisés na casa dos hebreus, se falava em Deus de Israel na casa dos egípcios, se falava no Deus de Israel na casa dos hebreus, até culminarmos no fato do capítulo 14, onde Deus ele mostra para Faraó que não tinha como ele mais segurar o povo ali, e ele tem que liberar o povo para sair. E a Bíblia diz que Moisés consegue o objetivo da sua função estabelecida por Deus, que é libertar o povo que estava escravizado. E ele sai naquele dia com os hebreus da terra do Egito. Eu não tenho tempo, a explicação é resumida, mas quando você lê o texto, você percebe que esse povo, ao sair do Egito, eles fazem uma festa extraordinária. É o maior congresso. Imagine um congresso que a glória de Deus desceu, porque diz a Bíblia que as mulheres tocavam os tamborins e elas dançavam, e o povo glorificava a unção de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus estava naquele congresso. Aleluia. O povo glorificava a Deus, o povo exaltava a Deus, e o povo dizia: Deus visitou o seu povo, Deus nos deu um homem de Deus com o nome de Moisés. E foi aquela festa, e foi aquele congresso. Sabe aquele congresso que fica marcado na história? Sabe aquele congresso que fica marcado na sua vida? Esse congresso ficou marcado de certa forma, que ele foi até escrito na Bíblia, que ele foi até relatado. Esse congresso foi um divisor de águas, mas não é sobre isso que eu quero pregar. Eu chego aonde eu quero pregar. Mas diz a Bíblia que quando o povo saiu do Egito e chegou a um lugar que a Bíblia chama Beco Sem Saída, porque esse é o nome
do lugar onde Israel se encontrava. Chega no beco sem saída. E aqui nós temos a falência. Nós temos aqui algo que nos mostra a destruição de qualquer povo e de qualquer liderança. Porque quando Israel saiu do Egito, e a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para persegui-los. E quando Israel estava de frente ao mar, e olhou para trás e viu o Faraó vindo com todo o seu exército, e o texto diz que ele não deixou nenhum dos seus soldados no Egito. Ele trouxe todos os seus soldados, todos os seus carros de guerra, todos os homens preparados para matar. E quando Israel viu aquilo, tendo na sua frente o mar, e tendo na sua retaguarda Faraó vindo com o seu exército, para mim, aqui está registrado a falência de qualquer povo que chama pelo nome do povo de Deus. Israel manifesta duas coisas. Primeiro, manifesta esquecimento de Deus. Naquele momento ali, daquela luta, daquela adversidade, Israel se esqueceu de todos os feitos que Deus fez no Egito. Se esqueceu da mão poderosa que os visitou após 400 anos de escravidão. Se esqueceram do poder de Deus nas pragas que castigou a terra do Egito. E o texto diz que este povo se esquece de Deus. E é aqui que o Espírito Santo de Deus me pegou, meu irmão. Nós estamos vivendo esse tempo. Estamos vivendo esse tempo improvável, porque glorificar a Deus quando estamos no congresso, glorificar a Deus quando estamos bem, exaltar a Ele quando percebemos que a mão dele está do nosso lado, que não temos problemas para enfrentar, isso parece fácil, mas lembrar de Deus, e aqui eu vou expressar, lembrar de Deus na sua maior luta, que é a dificuldade maior. Lembrar da autoridade de Deus quando você precisa de livramento que parece não ter saída, que é a dificuldade maior. Nesse momento da história de Israel, o texto deixa claro que este povo se esqueceu de Deus, se esqueceram da autoridade, se esqueceram do poder, se esqueceram do livramento e colocaram Deus no esquecimento. Está no texto. O povo que outrora cantava, o povo que outrora dançava, o povo que outrora tocava tamborins e exaltava o nome do Senhor, diz o texto que agora murmuravam contra Deus e murmuravam contra Moisés, colocaram Deus no esquecimento. Não só isso, presta atenção no texto. O texto diz que eles murmuraram contra Deus, mas o texto diz também que eles se esqueceram da autoridade do seu líder. O texto diz que eles murmuraram também contra Moisés, murmuraram contra a sua liderança. Está no texto. Observe o que eles vão dizer: Moisés, por que fizestes isso com a gente? Por que nos tirastes? Olha o que esse povo está dizendo para Moisés. Por que nos tirastes do Egito? Não é esta palavra que te dissemos estando nós ainda no Egito? Melhor era ter servido aos egípcios como escravos do que sair do Egito para morrer nesse deserto. O povo que estava aplaudindo a Deus, o mesmo povo que aplaudia Moisés, era o povo agora que tinha se esquecido da autoridade de Deus e murmurava contra a sua liderança. E nesse momento aqui, você está aqui ainda, diga amém. É nesse momento aqui que prevalece a humildade da liderança. É nesse momento aqui que prevalece a humildade. É por isso que a Bíblia diz que Moisés é um dos homens mais mansos que pisou essa terra. Porque eu acredito que se fosse outro, ia dizer: um povo que murmura contra Deus, um povo que fala mal de mim, tenha que morrer, tenha que cair pela espada. A gente percebe aqui que o que prevaleceu nesse texto foi a misericórdia de Deus pela mansidão de uma liderança que amava o povo que estava sob a sua responsabilidade, que entendia o seu chamado
que entendia a sua responsabilidade, que sabia que aquele povo ainda não estava preparado, mas que Deus ainda ia os preparar para aquilo que Ele tinha estabelecido nos seus planos da eternidade. E diz a Bíblia que quando o povo esquece de Deus, diga comigo, o povo esquece de Deus. Diga, quando o povo esquece de Moisés, Moisés entra em ação como liderança. Aí Deus te trouxe aqui, irmãos, esse culto de ceia. É a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para você ouvir. Irmãos, está glorificando a Deus quando as coisas estão bem na sua vida é muito fácil. Está aplaudindo a Deus e dizendo que você é crente, dizendo que você serve a Deus quando tudo está dando certo é muito fácil. Certo? Enquanto Deus está te dando oportunidades, está te dando cargos, você está prosperando na vida financeira, você está tendo livramentos, é muito fácil abrir a boca e dizer Ele é o meu Deus, que alegria em servir a Ele. Mas eu quero ver esse sentimento em você quando você passar pela luta de Jó, quando você vê tudo que está à sua volta desmoronar e você rasgar o coração para Deus e dizer: não, meu coração não está nas coisas deste mundo, o meu coração ainda está nele. Você poder rasgar a sua boca e dizer como Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor Deus de Israel. Você poder levantar a sua voz e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim Ele se levantará sobre a terra, e continuar o mesmo. E Moisés, você olhar para mim, você está aí, diga amém. Amém. Você, irmão, me aplaudir enquanto eu estou liderando a igreja e o poder de Deus está se manifestando no nosso meio. Oh, que coisa boa! Você me respeitar, você me reverenciar quando eu prego. E às vezes Deus, pela sua misericórdia, manifesta a glória. Mas eu quero ver quando Deus fechar as portas para a igreja, quando Deus às vezes não permitir milagres acontecer na nossa vida, e você parar de reconhecer a glória de Deus na minha vida, como esse povo aqui parou de reconhecer a glória de Deus na vida de Moisés, porque a gente quer transferir a culpa para a liderança. Olha o que esse povo disse: olha, Moisés, Deus nos esqueceu por causa de você, foi você que nos tirou de lá, foi você que nos trouxe aqui. Mas homem de Deus, que é homem de Deus, tem convicção da chamada. Sabe porque Deus o chamou e sabe o que Deus vai estabelecer através da sua chamada. Eu não quero que você me aplauda só quando Deus estiver talvez me usando para operar sinais e prodígios. Quando a porta da espiritualidade se fechar para mim, eu quero que você continue sendo o mesmo, continue adorando do mesmo jeito. Por quê, pastor? É porque nesses momentos que manifesta a glória de Deus. E o mais lindo dessa história, você está aí? Você está aí ou não? Porque é nesse momento que Israel manifesta mais duas coisas. Primeiro, dúvida. Diga comigo, dúvida. Começa a dizer assim: será que Deus está com a gente mesmo? Será que Deus está com a gente mesmo? E o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Labás, furicalabás. Tem pessoas que disseram: será que Deus está com a gente mesmo? Meu Deus. Será que Deus está nesse lugar mesmo? Israel começou a dizer aqui nesse momento: será que Deus está com a gente mesmo? Manifestaram a dúvida que Deus estava ali. Sabe o que mais me admira nesse texto? Que a dúvida às vezes ela vem, mas que a dúvida é a oportunidade para Deus mostrar que Ele ainda é Deus e que Ele ainda está com o controle nas mãos. Eles manifestaram dúvida, diga, eles manifestaram dúvida. Segundo, eles manifestaram desânimo, porque a dúvida dá lugar ao desânimo. Aí o Espírito Santo de Deus, que ama esta igreja, está bradando nesta manhã, está dizendo: tu estás desanimado porque destes lugar a dúvida no teu
mas aquele que começou a boa obra está dizendo: eu ainda estou no controle e vou terminar, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode levantar a sua mão para adorar Ele. Diga comigo: dúvida. Diga desânimo. Vamos dizer mais forte: diga dúvida. Diga desânimo. Vamos dizer mais uma vez: diga dúvida. Desânimo. Agora me ajude a pregar. Eu já estou encerrando, porque eu tenho mais coisas para fazer. Diga comigo: dúvida e desânimo. Olhe para alguém que está perto de você e diga: Israel duvidou e desanimou, igual a você. Igual a você. Mas sabe o que é lindo? Nesse texto, duvidaram, desanimaram, mas ainda conseguiram ouvir a sua liderança. Quando o povo duvidou e desanimou, a liderança entra em ação e diz: porque clamas a mim? Olha como Deus vai usar a boca de Moisés e vai dizer: os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver, porque o Senhor pelejará por vós e vós nos calareis. Aleluia! Eu tenho uma palavra de Deus para a igreja nesse culto de Santa Ceia. Fica de pé e eu vou encerrar a pregação. Eu só vou até onde o Espírito Santo me permitiu aí. O que Ele me deu para esse culto de ceia foi isso. Feche os teus olhos e eu não vou mandar você abraçar ninguém, mas é na individualidade que Deus quer falar nessa manhã. É no íntimo que Deus quer falar nessa manhã. Eita, ó Deus maravilhoso, Deus de glória. Eu sei que às vezes caminhar quando tudo está bem é fácil. Eu sei que às vezes aplaudir a liderança quando tudo está bem é fácil. Eu sei que ter forças quando tudo está indo a favor é fácil. Mas Deus está dizendo: chegamos um momento na caminhada que estamos no beco sem saída. A vontade é voltar para trás. A vontade é entregar os pontos, porque a dúvida e o desânimo já entrou, já está aí dentro, já subiu lugar no templo, já está para desistir. Nas suas orações você disse: Deus, já estou no meu limite. Mas Deus está dizendo: tem uma voz de liderança bradando nessa manhã nesta casa. Escute o que o Espírito Santo de Deus vai te dizer. Você já viveu muitos milagres, mas tem milagres de Deus maiores para a tua história e para a tua vida. Tem milagres de Deus mais poderosos ainda. Não, você não vai voltar para a escravidão e nem vai desistir, porque a ordem de Deus é para marchar e ir à frente. Ele se responsabiliza pelos teus inimigos e Ele te responsabiliza pelos obstáculos que estão à frente. Oh, aleluia! E eu amo esse texto, Maria Luísa. Lê esse texto, pastor Marilson. Porque o mar não se abriu imediatamente. O texto diz que Deus fez soprar um vento oriental. O mar abriu de lá para cá. Presta atenção no texto. O texto diz que Deus soprou o vento durante toda aquela noite. Aí eu me lembro da palavra do salmista, que diz: o teu choro pode durar uma noite inteira. Vai ter choro à noite, mas a alegria de Deus vem pelo amanhecer. Levante a mão que eu vou entregar o que Deus está entregando aqui. Tem alegria chegando no seu dia. Tem transformação de Deus chegando no teu dia. Se você pode adorar Ele, eu te convido para adorar Ele por alguns instantes. Adore a Ele. Fale línguas estranhas e adore a Ele.
A dúvida não vai destruir, o desânimo não vai paralisar o projeto. Deus está dizendo: você vai passar, você vai chegar do outro lado, você vai olhar no mar e ver o cadáver daqueles que tentavam te destruir. Os teus inimigos ficarão prostrados, mas você continuará de pé, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Não ficará apenas no primeiro congresso ou na primeira festa, diz o Senhor. Ainda tem festa para ser feita do lado de lá do mar. Então levante, é hora de baixarmos e prosseguirmos. E eu encerro a pregação. Você está aqui? Diga amém. Escolha alguém para você chegar pertinho dele com muita educação. Convida ele para ficar pertinho de você. Abraça ele. Olha para ele. O Espírito Santo pediu que eu fizesse isso. Diga para ele: com muitas vitórias de Deus, você chegou até aqui. Deus cuidou de você. E você sabe disso. Diga para ele: se não fosse Deus, você e eu sabíamos que você não estaria aqui. Foi Ele que te trouxe até aqui. Aleluia. Diga para ele: Deus está me usando para dizer a você que hoje você está passando por um momento de dúvidas, por um momento de desânimo, porque parece que a situação é irreversível, não tem volta, não vai mudar, vai continuar a mesma coisa. Mas diga: tem uma voz de liderança, diga: tem uma voz espiritual que está dizendo dentro desta casa: o Deus que te trouxe até aqui, o Deus que te permitiu chegar até aqui, é o Deus que está no controle da tua história e da tua vida. O Deus que te trouxe até aqui está dizendo: a tua história não acabou ainda. A tua história não está destruída ainda. É por isso que eu levanto a cabeça e digo: Senhor, se é para continuar, eu vou continuar. Se é para avançar, eu vou avançar, porque eu sei que o melhor de Deus está por mim. Então aplauda Ele nessa noite com toda a sua força. É duvidando, é desanimando, mas tem uma voz que está dizendo: vai dar certo, vai acontecer, vai ter livramento, vai ter poder, vai ter amor. Dá para dar glória a Deus? Você está doente espiritualmente, dá para falar a língua estranha aqui nessa casa, dá para sentir a presença do Espírito Santo aqui nessa casa. Eu convido os pentecostais, só aqueles que podem adorar, adore a Ele, glorifica a Ele, bendiga o nome dEle, fala em línguas estranhas, profetiza, seja batizado com o Espírito Santo, adore o nome dEle, faça barulho de adoração. Teremos vitória. Amém? Não deixa a dúvida e nem o desânimo roubar o melhor milagre que Deus tem na sua história. Oh, aleluia! Não deixa a dúvida, diga comigo: não vou deixar a dúvida e o desânimo roubar o melhor milagre que Deus tem para a minha história. Saia daqui hoje com essa mensagem. Muitos ficarão no meio por deixar a dúvida e o desânimo roubar. Mas eu sei que tem gente que vai chegar do outro lado e vai poder contar um dia. Sabe, quando o mar se abriu, eu fui um daqueles que passei a pé seco no meio. Aleluia, olha o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui. Sabe, quando nós passamos por aquela maior luta, eu fui um dos remanescentes que fiquei ali. E estou aqui para glorificar e exaltar e dizer que Ele tem poder para fazer. Então não deixe, continue inabalável e forte na presença do Senhor. Amém?